Vamos dar uma olhada aqui em vários casos de ligações covalentes, aquela ligação que ocorre quando os dois átomos querem receber elétrons. O hidrogênio, caso tradicional, que quer receber um elétron para ficar com dois elétrons na sua última camada. E a sua última camada é a primeira camada, lá, dois elétrons. É tudo que o átomo de hidrogênio precisa para ficar estável. O enxofre precisa ficar com 8 na última camada. Quando os dois querem receber, repare aqui, eu vou te indicar com o mouse, repare que eles vão formar um par, um elétron vem de cada lado, e isso chamamos de par covalente. O par conta para ambos, o hidrogênio fica com 2, o enxofre, ao fazer duas ligações, fica com 8. Esses pares, representados por pontos ao redor do elemento central, são a fórmula eletrônica. Algo muito importante. Se eu estou falando de substância molecular, eu não uso colchetes nas fórmulas eletrônicas. É diferente. Se eu pegar a fórmula eletrônica exatamente como aí está, e no lugar de cada par de elétrons colocar um traço, eu chego na fórmula estrutural plana. Veja, cada par de elétrons eu represento por um traço. Isso é a fórmula estrutural plana. Basta representar por um traço cada ligação. Uma coisa importante, você nunca pode representar por um traço uma ligação iônica. Se você fizer isso, você então chutou o balde. Agora, o que vem a ser a estrutural espacial? Ela mostra a molécula em 3D, né? Se olhar no elemento central, você vê 4 pares de elétrons. 4 pares de elétrons são como 4 nuvens negativas, elas vão se afastar o máximo que podem. Nesse momento, vou deixar um card aqui, que é um vídeo que mostra a gente amarrando bexigas, porque as bexigas nos dão essa ideia clara de como ficam pares de elétrons para se afastarem o máximo que pode, que as bexigas também têm esse comportamento. Olha só, se eu amarrar 4 bexigas todas no mesmo nó, nesse vídeo você verá, elas vão formar o chamado tetraedro. Essa é a figura geométrica. Se eu pensar que ao redor do enxofre os pares se afastam formando um tetraedro e olhar apenas para as ligações químicas, eu vejo um ângulo. Isso é o que eu chamo de fórmula estrutural espacial. Ela me diz a geometria da molécula, que nesse caso é geometria angular. Vamos adiante. Novamente o H2S por outro ângulo. A questão do pé de galinha que eu falei aqui, né? Imagine que as ligações são varetas negativas. Como é que elas se afastam? Dessa maneira aqui. Se você pegar um miolinho de pão, 4 varetas, pode ser 4 palitos de fósforo, pode ser um galho de árvore, você corta em 4 partes. Pronto, é suficiente, é toda a tecnologia que você precisa. Afaste o máximo possível, você vai chegar nisso. Naturalmente você vai chegar nisso. É por isso que a natureza chegou nisso em várias formas da natureza, né? Esse é o máximo afastamento possível de 4 varetas negativas, que fica melhor para visualizar. Por isso a geometria angular. Agora, uma coisa é a geometria dos pares eletrônicos ser tetraédrica, outra coisa é a geometria da molécula ser angular. Quando nós chegamos aqui no H2SE, chegamos aqui numa substância que tem o selênio como átomo central. O selênio tem 4 pares de elétrons ao redor dele. Os pares se afastam o máximo que podem entre si. E aí você acaba caindo na mesma situação. Os pares formam um tetraedro.
e a molécula fica com geometria angular. É muito importante perceber que, como a geometria é angular, podemos olhar o átomo de selênio puxando os elétrons todos para a ponta desse ângulo. O outro lado da molécula fica positivo e o lado próximo do selênio fica negativo. Então a molécula acaba tendo polos, um polo negativo e um polo positivo, um lado negativo e um lado positivo. Por isso é chamada de molécula polar. Então, para saber a geometria da molécula, você vê o afastamento dos pares. Sabendo-se a geometria da molécula, parte-se então para a polaridade da molécula, que nesse caso é uma molécula polar. Casos de ligação covalente entre dois átomos apenas resultarão sempre em geometria linear, pois entre dois átomos não há outra possibilidade que não seja uma linha entre eles. Nessa linha, o cloro puxa com mais força para o seu canto. E aí eu tenho uma molécula polar. O H fica positivo e o Cl, o lado do Cl, fica negativo. Então, a questão da polaridade é uma questão para ser avaliada depois que se conhece a geometria da molécula. Você só tem dois átomos, né? Só tem uma ligação. Se a ligação é apolar, a substância é apolar. Se a ligação é polar, a substância é polar. Não tem o que a gente ficar de firula aqui. O HCl é polar porque tem um lado da molécula para onde foram parar muito mais elétrons do que o outro. Então a gente chama aquele lado de um lado que tem uma densidade negativa maior e o outro lado ficou com uma densidade positiva, tá? É isso que a gente fala. Um lado tem uma densidade negativa e o outro uma densidade positiva maiores. Ou, em outras palavras, um lado tem uma densidade de elétrons maior que o outro, né? Seria mais lógico falar dessa forma. Então, um lado da molécula tem uma densidade negativa maior, o outro uma densidade negativa menor, que é o que chamamos de carga positiva. E o que é uma densidade negativa? Densidade é o quanto você tem de uma coisa no espaço. Geralmente falamos de densidade e pensamos em massa sobre volume, é o quanto que eu tenho de massa por volume. Mas se eu falar de carga, a densidade de carga é o quanto que eu tenho de carga por volume, tá? Então, densidade é um conceito muito mais amplo do que o que a gente usa no normal, né? A gente poderia falar na matéria lá de geografia, poderia falar em densidade financeira, falar que os Estados Unidos têm uma densidade financeira muito maior do que o Brasil. Então, densidade é o quanto você tem considerando o mesmo espaço, tá? Densidade de carga, ok? É o quanto você tem de carga por um espaço. Podemos dizer que um lado da molécula tem uma densidade de carga positiva grande e o outro uma densidade de carga negativa grande. Mas eu prefiro pensar assim, ó. O que nos interessa aqui é olhar os elétrons. De um lado eu tenho uma densidade de elétrons maior que o outro, tá? Só para aprofundar só um pouquinho aí na questão. Fórmula eletrônica, estrutural plano e molecular. Lembrando que a fórmula eletrônica pode ser chamada de estrutura de Lewis. Muito importante lembrar disso. HBr, mesma situação do HCl, repare. Vai seguir tudo muito parecido, assim como o HI, assim como o HF. Agora, isso não é à toa, lembre-se. O que eles têm em comum? Ficou claro que Abramo imitou a Antártica, lembra disso? Isso é a frase para decorar a família deles, que é a família 7A. Então, átomos de mesma família se comportam de maneira semelhante, fazem ligações de maneira semelhante e quando encontram o mesmo átomo, nesse caso o hidrogênio, formam substâncias muito semelhantes. Todas aqui polares e lineares, né? Veja aí. Então, o reflexo de ser da mesma família. Vamos falar aqui sobre a água.
Na água, nós temos duas ligações covalentes formadas. O oxigênio é bem mais eletronegativo, puxa os elétrons para o centro. Aqui estão representadas a fórmula eletrônica, estrutural plana e molecular. Ok? A água segue o mesmo caso do H2S. Temos uma geometria tetraédrica nos pares eletrônicos da última camada do oxigênio. E, portanto, a água é angular. E, pela mesma análise que acabamos de fazer para o H2S, é uma substância polar. Seguindo, importante falar aqui do SO2. Pois no SO2, quando o enxofre e o oxigênio fazem duas ligações, ambos ficam estáveis, ficam com 8 elétrons na última camada. Mas se um oxigênio aparece, depois que o enxofre já está satisfeito, fazendo suas duas ligações com o oxigênio, o enxofre ainda tem dois pares que ele não usa, dois pares não ligantes. E ele pega um par inteirinho e coloca à disposição do oxigênio que quer 2 elétrons. Então, existe uma outra maneira de se fazer a ligação covalente. Quando um átomo já está satisfeito e aparece um átomo querendo exatamente 2 elétrons, se o átomo já está satisfeito e tem par de elétrons sobrando, ele pode colocar à disposição do outro. Isso pode acontecer, sim. Temos aqui o SO2. Uma substância muito importante no estudo da química. E diga-se de passagem que a substância SO, que seria previsto, ela nem sequer existe na natureza, ela não dura. O SO2 é formado. O SO2 é uma substância que na atmosfera terrestre não será encontrado, porque encontrando o oxigênio ele vira SO3, ele reage e vira SO3. Mas ele, de fato, é uma substância que tem estabilidade num meio sem oxigênio, onde ele se mantém. Agora, o monóxido de enxofre, que seria obtido na primeira estabilização, ele, na verdade, nem existe por mais de frações de segundo na face da Terra. Lembre-se que você nunca pode chamar esta ligação de ligação dativa ou coordenada, que era o nome que se usava antigamente. Antigamente, quando a ligação era feita dessa forma, usava-se uma flecha para indicar e chamava-se de ligação dativa. Mas isso caiu há mais de 30 anos, porque é um grande erro representar ou chamar por outro nome uma ligação que, embora tenha uma formação, uma história um pouco diferente, depois de formada, qualquer ligação covalente é idêntica. Não há nenhuma diferença nas ligações covalentes formadas vindo um elétron de cada um ou vindo os 2 elétrons de um único átomo. Agora, por último, lembrando que a substância NH3-amônia é uma substância onde os pares de elétrons da última camada do nitrogênio formam um tetraedro. E quando olhamos apenas as ligações, vemos uma pirâmide. Por isso ela é considerada uma substância de geometria, né? As moléculas de amônia são consideradas de geometria piramidal. E nessa pirâmide, o nitrogênio, sendo mais eletronegativo, puxa os elétrons para o topo da pirâmide. Teremos, então, uma região de maior densidade de elétrons perto do nitrogênio, uma região, portanto, mais negativa, e na base da pirâmide, uma região positiva. Portanto, a amônia, de geometria piramidal, é uma substância polar. Aqui neste mesmo slide, veja a estrutura da substância metano. O metano forma 4 ligações químicas, 4 pares de elétrons ao redor do elemento central, que distanciam formando um tetraedro. E a molécula é o tetraedro, porque ela ocupa
todas as ligações. Veja que, neste caso, a geometria molecular é tetraédrica. Não é só a geometria dos pares eletrônicos. Todos os pares são usados em ligação. Então, a geometria da molécula é tetraédrica. Temos aqui o CH4, o metano, uma das substâncias mais importantes da química. Uma substância que causa 30 vezes, praticamente 30 vezes mais efeito estufa que o CO2. Portanto, muito mais grave para o planeta Terra, em termos de efeito estufa, do que o dióxido de carbono. Mas veja só, voltando à estrutura dela. São ligações apolares, porque não há praticamente diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio. A diferença de eletronegatividade é praticamente nula. Então vamos lá, vamos analisar agora. Não é uma pirâmide, não é aquele formato piramidal da amônia, é um formato tetraédrico. Nesse formato tetraédrico, os elétrons estão distribuídos praticamente um par em cada vértice. Então, se você analisar esta molécula, você logo percebe que os elétrons estão uniformemente distribuídos. Você percebe aqui que não existe um lado da molécula mais negativo e um lado da molécula mais positivo. Você tem uma molécula com os elétrons uniformemente distribuídos. A isso aqui chamamos de molécula apolar. É bom anotar, então, que o CH4, metano, é uma molécula apolar. Finalizamos aqui com a indicação do livro Química Inorgânica, não tão concisa, de J. Delis, como o principal livro da química inorgânica.